Bom dia, pessoal. Minha participação aí com vocês hoje ser numa apresentação que eu fiz no CWNP Wi-Fi Track desse ano. Aí, Puder falar um pouquinho mais alto, Gustavo? Tô achando que tá meio baixo aqui. Tá baixo? Tá, vou pedir para aumentar um pouco o volume. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem assim agora ou não? Ou tá... Então, beleza. Vou falar assim, então. Mais alto aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Essa apresentação aqui envolve um projeto que eu fiz aqui nos Estados Unidos para um cliente nosso aqui da empresa que eu trabalho. E eu tive alguns probleminhas na hora na implantação, mas foram problemas relevantes à própria tecnologia e também ao fabricante. Então, para deixar tudo certo, eu tive que fazer uns troubleshooting. Então, o que era? O troubleshooting roaming issues in our wireless office environment. Então, a gente fez, a ideia é mostrar para vocês alguns troubleshoots que eu fiz em relação ao roaming, tá? Então, vamos começar. Vou falar um pouquinho sobre mim rapidinho. Eu não sei se todo mundo me conhece ou não, mas vamos lá. Meu nome é Gustavo Mastroianni, eu estou no Twitter aí, na comunidade de Wi-Fi há bastante tempo, aí, desde 2013, 2014. @Guga Mastroianni, tá? Brasileiro, 33 anos, meu aniversário daqui 3 dias, então quase 34. Marido e o pai também de dois filhos agora, uma filha e um filho. Então, aqui nos Estados Unidos eu sou engenheiro de redes na Apex Technology Management. Trabalho aqui em Redding, na Califórnia. É uma cidade no norte da Califórnia, 3 horas e meia de São Francisco, só para vocês 3 horas e meia ao norte de São Francisco, só então para vocês terem uma noção. Formado em engenharia elétrica na FEI, MBA em IT na USP, CWNE 225, tá? Então eu fiz todo o processo aí desde 2015, desde o CWNA até o WNE, quando eu consegui em abril de 2017. Sou instrutor também de Wi-Fi para CWNA, CWSP, CWDP, CWAP. Também eu participo do Board of Advisors, CWNE Board of Advisors. Então, todo mundo que se aplica para ter a certificação do CWNE, eu sou um dos que avaliam o application. Um total de 12, então eu não decido nada, eu só dou minha opinião. Membro também do Wireless LAN Association, que é uma associação internacional do pessoal de Wi-Fi, que eles tentam construir documentos e procedimentos que ajudam profissionais de Wi-Fi a fazer um design melhor, fazer um troubleshoot melhor numa rede de Wi-Fi. Também co-founder do Mobility Brasil Community, aí que a gente está participando hoje, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar do que importa. Então, o projeto que eu fiz é para uma empresa que aluga equipamentos de construção para outras empresas, trator, escavadeira, essas coisas. E ela fica aqui em Redding, tá? Então, se você for ver aí o espaço dele, esse é o espaço total que a área dele, que a empresa ocupa. Tá? Então, você pode ver que tem bastante área externa e pouca área interna, né? A ideia desse projeto era o quê? Trocar todos os equipamentos, praticamente. Fazer o que a gente chama aqui de rip and replace, que é tirar tudo que tem hoje e colocar tudo novo. Eles tinham uma infraestrutura muito antiga e os equipamentos também, e os
computadores, os laptops também eram muito antigos. Então, a ideia era, primeiramente, trocar todos os computadores que estavam ligados na rede via cabo por thin clients que são wireless. Era um total de 31 thin clients. Também fizemos a troca de toda a infraestrutura de rede. Então, trocamos o firewall, colocamos PoE Plus switches em stack, Wi-Fi, controlador Wi-Fi em redundância, 1+1, então se era aquela redundância que você se cai um, o outro já está lá para resolver o problema. Um novo servidor também, desde que os thin clients eles como eles não têm Windows embutido, então eles teriam que acessar um terminal server. Então por isso que tinha que utilizar um servidor. E cabeamento categoria 6, tudo novo, tanto interno quanto externo. Então qual que eram os requisitos do meu cliente, né? O que ele queria no final? Queria Wi-Fi na área inteira dele, na área ocupada pela empresa, ou seja, tanto na área interna, onde o pessoal administrativo trabalhava, quanto na área externa, onde o pessoal de campo, que era o pessoal que tirava foto dos equipamentos, estava tudo certo, tudo trabalhava também. Então, eles queriam cobertura completa. Suportar Wi-Fi calling. Aqui nos Estados Unidos isso é muito comum, começou a ser muito comum, Wi-Fi calling aqui, então você consegue habilitar, se você tem um sinal de Wi-Fi melhor do que o seu sinal da antena de celular, a ligação vai via Wi-Fi. Por que isso? Porque eles estavam numa área de sombra da antena da Verizon. Eles utilizam Verizon lá, que é uma das operadoras aqui dos Estados Unidos. Todo mundo, essa empresa, eles tinham celulares da Verizon. Então, eles estavam bem numa área que era de sombra. Então, eles tinham pouquíssimo sinal de Wi-Fi para usar o 4G. Então, uma das coisas que eles queriam também era suporte ao Wi-Fi calling. Para áreas externas, eles queriam que tivesse cobertura completa e roaming sem perder a conectividade de um lado para o outro. Para a área interna, tinha que ter a capacidade de ter muitos clientes no mesmo AP, né? Cobertura e também roaming. Por quê? A capacidade, porque eles, além dos smartphones, que eu estar na áreas administrativas, tinha que também ter tinha os thin clients também estavam por lá, então, além dos 31 thin clients que 80% estava numa mesma área, então, não no mesmo lugar e coberto por um AP só, mas sim coberto por 3 APs, mas eles tinham que ir para um lado e para o outro, não o thin clients, mas o smartphone tinha que ir para um lado e para o outro. Então, eles tinham que tinha que ter um jeito de todo mundo ter acesso ao Wi-Fi ao mesmo tempo. E dividido em 3 SSIDs. Tá? O primeiro SSID era para os thin clients, então não precisava de roaming, né? Se é thin client, ele vai ficar lá parado, então não precisava de roaming. Então, como não tinha as capacidades de Wi-Fi do thin client, não era tão boa quanto um laptop normal, ou então até um desktop normal que roda Windows, tudo, resolvemos utilizar o WPA2 Personal, que é o Pre-Shared Key. E era só 5 GHz, tá? Não utilizei 2.4. Os smartphones, mesma coisa. Utilizei a banda de 5 GHz, mas aí, como precisava de roaming, utilizei também o WPA2 Pre-Shared Key, mas eles queriam também que tivesse um fast transition entre os APs, então, se fosse possível utilizar o WPA2 Fast Transition, que é o 802.11r, seria ótimo. E para os guests, né,
tivesse alguma reunião lá com algum vendedor, com algum ou reunião com alguma pessoa que eles quisessem fornecer o Wi-Fi, eles utilizariam a 2.4 e precisaria de roaming também, porque qualquer coisa, se fosse usar smartphone, se fosse usar um laptop, eles poderiam ir de um lado e para o outro sem problema nenhum, porém utilizando a banda de 2.4. Tá? Então, vamos começar com o troubleshooting. Os smartphones externos que trabalham, não smartphones externos, desculpa, os smartphones que o pessoal externo utilizava, que era um smartphone um pouquinho mais, digamos assim, com durável, que tinha uma proteção maior, desde como eles são muita terra, muito pó, e o pessoal não tomava muito conta do celular, então eles compraram um celular que tinha uma proteção um pouquinho maior para que caísse, não quebrasse, ele não quebrasse, né? Então, quando eu fui testar esses smartphones de um lado e para o outro, indo para um lado e para o outro para ver se o roaming estava funcionando, com o Fast Transition habilitado, eu estava tendo problema na hora do roaming. Então, é o Reassociation Failure. Então, o que estava acontecendo? Eu fiz a captura de pacotes enquanto eu estava fazendo o roaming de um AP para outro AP. O que estava acontecendo era, quando eu trocava de AP, se você ver aí do canal 36 para o canal 40, foi a hora que trocava de AP. Mas aí, a hora de trocar o AP, o próprio smartphone mandava um DOF para o AP que ele estava associado, ia lá e tentava se associar ao outro AP. Ao invés de fazer o seamless roaming, que é o quê? Quando você faz o reassociation, quando você se reassocia de um AP para o outro, sem perder a comunicação atual. Então, o celular que estava usando era o Kyocera DuraForce Pro. Tá? Quando eu estava, antes de implantar o projeto, eu olhei no datasheet para dar uma olhada para ver se suportava, por isso que eu deixei habilitado. E realmente, se você olhar aqui, ele é suportado. Então ele fala lá, ó, ele suporta 802.11r. Quer dizer, eu poderia ter deixado habilitado, porque ia funcionar, mas aí na hora do teste mesmo, na hora de realmente ver se estava funcionando ou não, ele não funcionava. Então, para vocês terem uma ideia aqui, realmente era tava tendo o frame de autenticação não estava, ele estava jogando um frame de autenticação pro AP. Então aqui, se você for ver, é o celular da Kyocera mesmo. E o Reason Code number 3 aí, porque era o smartphone está falando, não quero mais saber de ficar aqui nesse AP. Então, ele vai lá e se autenticava. Devido a isso, o que eu fiz? Vamos testar, então, sem Fast Transition. Vamos desabilitar o Fast Transition e vamos deixar só em Pre-Shared Key. Deu certo no final. Se você for ver aqui, Reassociation Request Frame está aqui. Reassociation Response Frame. Então, ou seja, na hora que ele migrou do canal 36 para o canal 40, deu certo a migração. Porque se você for seguir os frames aí, ó, o frame de autenticação, o Authentication Request e Authentication Response, o primeiro e o terceiro, então, ele conseguiu se autenticar no outro AP. E assim que autenticou, ele já se reassociou ao outro AP de novo também. Então, o roaming estava funcionando do jeito que foi planejado. Então, como esse celular, a gente não estava utilizando esse celular para fazer ligação de Wi-Fi, o Wi-Fi calling, ele não precisava ser utilizado para fazer o Wi-Fi calling. O propósito desse celular da Kyocera era o quê? Era tirar foto dos tratores, dos equipamentos e mandar para a internet, para a nuvem lá onde eles tinham o programa deles
de venda, onde eles tinham toda a parte de comunicação com o produto. Então, como não precisava disso, e apenas a conectividade era necessária em toda a área, ou seja, ele tinha que ir de um lado e para o outro sem perder a conectividade. Então, beleza, a gente conseguiu cumprir um dos requisitos do cliente, que era o quê? Conectividade em toda a área e roaming também. Beleza, depois disso, o que estava acontecendo? Os celulares, smartphones da Samsung, do pessoal administrativo, estava com problema de fazer de fazer o roaming dentro da área administrativa ali, na área interna e também na área externa. Então eu também estava tendo problema com outros celulares mesmo depois que eu desabilitei o Fast Transition, ou seja, eu estava usando o Richard Key como se a gente utilizasse em casa, por exemplo, normal, né? Então os smartphones da Samsung não tava fazendo roaming direito, mesmo depois que eu habilitei o Fast Transition. Então, o que estava acontecendo, né? Vamos dar uma olhada, então. Aqui você vê o Association Request, o Association Request Frame, tá aqui. Se você for ver, ainda está em Pre-Shared Key, tá? E aqui fala também que o Management Frame Protection, que é o 802.11w, também não está habilitado, está como não mandatório. Então, estamos tranquilos quanto a isso. Vamos olhar, então, a parte de RSN do frame, de Reassociation Request, para a gente ver o que está acontecendo. Então, esse é o frame, essa é a parte do RSN, do Reassociation Request Frame. Por enquanto, tudo certo. Pre-shared key, a gente está utilizando pre-shared key. A gente está utilizando AES como a forma de criptografia. MFP está como não mandatório. Porém, aqui embaixo, se você for ver, é o Group Management Cipher Suite. Se você for pesquisar isso, significa que o smartphone está utilizando 802.11w. Mas por que ele está utilizando 802.11w? Sendo que está desabilitado, sendo que não está como mandatório, né? E sendo que o Association Frame Request também não tinha. Então, vamos pesquisar, vamos dar uma olhada nisso. E vamos olhar no Reassociation Response Frame. Então, a gente acabou de olhar no Reassociation Request Frame, que é a primeira, quando o smartphone manda um frame para mudar de um AP para o outro. Agora é quando o AP responde para o cliente, para o smartphone. O AP está falando, ó, tem alguma coisa errada aí no seu campo de RSN Information aí, porque não estou conseguindo te migrar você de um AP para o outro. Então, deu um Wireless Reassociation Denied. Por que isso está acontecendo? Então, vamos, para ter isso, para ter uma base de como a gente descobriu isso, vamos pesquisar, vamos ver, dar uma olhada para ver o que estava, como é que o Reassociation, como é que o Association Request Frame quando o smartphone foi se autenticar, foi se associar ao AP, estava mostrando para a gente. Então, ainda estava como pre-shared key normal, AES, não mandatório. Então, alguma coisa estava acontecendo durante o processo de roaming de um AP para o outro, especificadamente para alguns celulares da Samsung, que é o que eu estava testando no momento, e para esse vendor específico aqui que a gente está falando. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar no Google e abri um ticket no TAC do vendor, né? No final, era um bug. Tá? Então,
demorei um pouquinho para descobrir, eu fui pesquisando, até chegar no momento que eu abri o TAC com o vendor aí. E no final era um bug, que toda vez que você fazia o roaming de um AP para o outro, com a opção de PMF habilitado ou opcional, ele não fazia o roaming direito. Qual que era o workaround nesse caso, até que o bug fosse consertado? Era colocar a opção de PMF como desabilitado. No momento foi isso que eu fiz, até depois de 2 ou 3 semanas, o vendor ele foi lá e botou a próxima versão do software, aí estava tudo consertado já. Então, no final, demorou um pouquinho, eu consegui fazer por um tempo utilizando o workaround, deixei por um tempo o workaround, mas depois eu fui lá e atualizei o software, e realmente estava consertado já o bug. Tá? Então, se você for ver aí, pede para desabilitar o PMF, para que os clientes façam o roaming corretamente. Tá? Então, para você ver, então, nesses dois, eu tive nesse mesmo projeto, eu tive 2 problemas de roaming. Um era porque um dos smartphones não suportava 802.11r, Fast Transition, então eu tive que fazer um downgrade de WPA2 Fast Transition PSK para WPA2 PSK. A perda não é muita, a gente não perdeu muito tempo, assim, muito tempo quer dizer assim, o roaming entre 2 APs utilizando Fast Transition Pre-Shared Key ou utilizando somente Pre-Shared Key, tem uma diferença de 30 a 40 milissegundos, sendo que o total do Pre-Shared Key normalmente é entre 70 e 80 milissegundos, então você consegue diminuir para até 50 milissegundos utilizando Fast Transition. Então, e voz, quando você utiliza voz sobre Wi-Fi, você precisa ter no mínimo um roaming de 150 milissegundos. Tá? Então, a gente estava bem enquanto isso. Então, de 50 para 80, a diferença ia ser mínima. Então, mesmo fazendo downgrade de FT para Pre-Shared Key normal, deu tudo certo. E o segundo foi esse bug que estava tendo na controladora, para esse vendor específico. E no final deu certo, eu consegui descobrir o porquê, mas isso tudo foi fazendo o quê? Análise de frames. Foi captura de pacote, ficando lá, indo para um lado e para o outro, com AP, com celular, e deu tudo certo. Depois desses 2 problemas, tranquilo, não tive mais problema nenhum. Aí quando você está lá fazendo toda o check da configuração, para ver se está tudo certo com os usuários conectando no Wi-Fi, para ver se não tem nenhuma configuração que você está esquecendo, eu fui dar uma olhada nos logs, né? Só para ver o que estava acontecendo nos logs, e apareceu isso aqui para mim. Ou seja, estava aparecendo que os clientes, quando os clientes se conectavam, estava aparecendo que estavam todos os data rates que são da frequência estavam faltando, né? Aí eu falei, por que será? E se você for perceber, o MAC address de todos os clientes, da grande maioria, aí, somente um que não era o mesmo começo, mas todos eles eram do mesmo fabricante, ou seja, esses aí eram os thin clients. Mas você tem que lembrar que os thin clients eles estavam todos na frequência de 5 GB, né? A gente fez um SSID só para a frequência de 5 GB. Então, por que está acontecendo isso? Vamos fazer mais uma captura de pacote aí para ver o que a gente consegue descobrir sobre esse problema. Fui lá, capturei o pacote quando um thin client estava se associando ao AP. Aí o Association Request Frame está aí.
na frequência de 5 GB, e me mostra todos os data rates suportados aí pelo client. Se você for perceber, se você sabe um pouquinho de como o Wi-Fi funciona, você vai perceber que tem coisa errada aí. Né? Aqui, se você está vendo as flechinhas aí, é o quê? O data rate de 1 megabit, 2 megabits, 5.5 e 11. Essas data rates só são da frequência de 2.4. Lembra? Que é do 802.11 prime e 802.11b. O que ele está fazendo na frequência de 5 GB? Sendo que 802.11 prime e 802.11b só funciona na frequência de 2.4. Certo? Então, era exatamente por isso que a controladora estava reclamando que, ó, eu estou recebendo esses association requests aqui desses clientes, mas por algum motivo eu não suporto alguns data rates que eles têm, porque não é de acordo com a especificação 802.11, 2016. Então, só para vocês terem uma ideia das placas de Wi-Fi que eu estava utilizando, uma delas era Intel Wireless AC 9560 2x2, Intel Wireless AC 7265 2x2 também. Como eram thin clients e os thin clients eram da Dell, não tinha a opção da gente ir lá no site da Intel e baixar o driver mais atualizado ou tentar atualizar o driver. Por quê? Porque eram thin clients, então não tinha Windows instalado dentro do thin client. Então, o que você tinha que fazer? Tentar baixar o driver direto da Dell, e o driver era o quê? Ele acaba atualizando todos os componentes do thin client. Se tivesse placa de rede comum, placa de rede de cabo, placa de rede Wi-Fi, tudo era atualizado ao mesmo tempo. Eu abri um caso com eles, mas nunca recebi um feedback sobre esse problema específico. E ficou assim, eu deixei desse jeito, porque primeiro, a única coisa que está acontecendo é a controladora ela está reclamando que não consegue, não suporta aqueles 4 data rates que os thin clients estão mandando para os APs. Fora isso, não tem nenhum problema, é só questão de estética nesse caso. Então, final, como eles não proveram feedback, a gente atualizou os thin clients com a última versão de driver e tudo, e mesmo assim não mudou nada. Final, eu falei, eu não vou perder muito mais meu tempo com isso, porque se não está deixando o Wi-Fi ruim, isso vai ficar aparecendo no log, tudo bem, vai ficar desse jeito. Tá? Então, esse foi o terceiro. Tudo isso foi no mesmo projeto, tudo isso foi na mesma semana, desenvolvendo, fazendo o deployment do projeto. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês lembrarem quando vocês estiverem fazendo um design, quando vocês estiverem fazendo um deployment de um projeto de Wi-Fi para vocês, a primeira coisa é o quê? Sempre cumpra com os requisitos do seu cliente. Sempre vai lá e consiga manter os requisitos do seu cliente, porque é assim que você tem que desenhar a sua rede, a sua rede de Wi-Fi. Sempre tente manter os requisitos do cliente acima de tudo. Segundo, checa as especificações dos smartphones, dos thin clients, de tudo. Tudo que for se associar ao Wi-Fi, procura o datasheet deles, dá uma olhada para ver se suporta todos os padrões e todos os tipos, todas as features, tudo que você precisa para desenhar a rede do jeito que você precisa desenhar e do jeito que atenda às necessidades do seu cliente. Terceira coisa é o quê? Confie no datasheet, mas também
Dá uma verificada novamente. Eu coloquei essa foto do Ronald Reagan, que foi um ex-presidente dos Estados Unidos, que uma das falas dele, quando ele era presidente, ele falava trust but verify. Então, a ideia é o quê? Confia no datasheet, porque é o que está escrito lá, mas vai lá e verifica de novo, porque nem sempre o que o datasheet fala é o que vai acontecer na hora que você for lá e botar a mão na massa. E a quarta e última coisa é o quê? Sempre faça a validação do seu deployment. Você foi lá, desenhou a rede utilizando a ferramenta de site survey, tudo, fez o deployment certinho, onde que colocou os APs do jeito que tinha que colocar, os APs externos, AP internos, tudo. Mas vai lá e faz um check do deployment também. Tá? Porque com isso, foi a partir disso que eu consegui verificar o problema que estava acontecendo no roaming, tanto para os smartphones que ficavam só na parte externa, tanto quanto para os smartphones que ficavam na parte interna, e também esse pequeno probleminha em client. Tá? Então, pega essas 4 coisas aí, 4 recomendações, vai com elas que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o deployment da sua rede wireless certinho. Tá? E é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa? Temos aqui, temos duas. Beleza. Pode fazer. É que o microfone está chegando lá. Tá. Fala alto, escuta. Fala alto. Alô, 1, 2, 3, testando. Tô ouvindo. Beleza, pode falar. Ok. Bacana, né, mostrar sua apresentação mostrou essa questão, né, do que às vezes o que está no papel não é realmente o que a gente vai encontrar, né, na realidade, né, e assim, a habilidade de conseguir capturar, né, esses quadros, eu acho que foi essencial, né, para a resolução desses problemas. Teria que ser possível você explicasse como foi o procedimento, assim, que você usou em campo para conseguir capturar esses dados, né, porque às vezes quando a gente está no meio do troubleshoot fica difícil coletar os dados necessários. Então, se você pudesse rapidamente explicar um pouco sobre esse procedimento. Então, o que eu fiz? Para fazer essa captura de pacote, eu utilizei o programa, o software OmniPeak Pro, tá? Com 2 plaquinhas de Wi-Fi. Essas 2 plaquinhas de Wi-Fi é a plaquinha da Netgear A6210 e Monitor Mode, né, que você consegue fazer a captura de pacotes, e cada uma das plaquinhas tem que estar monitorando um dos canais. Tá? Então, ou seja, o que eu estava fazendo? Eu estava indo de um AP para o outro para testar. Eu não precisava ficar indo de um AP, indo para 4, 5, 6 APs. Não precisava. Eu precisava ver como é que o roaming funcionava de um AP para o outro. Então, uma plaquinha estava na frequência, no canal 36 de 5 GHz e outra plaquinha estava no canal de 40, canal 40 de 5 GHz. Então, quando eu estava fazendo o roaming, o que eu fazia? Eu estava com o meu laptop na mão, com as 2 plaquinhas conectadas no laptop, acionei a captura de pacote, peguei o celular, associei ele no canal 36, associei no AP no canal 36, o laptop numa mão e o smartphone na outra, fui para o outro AP, voltei. Fui e voltei várias vezes até eu conseguir pegar certinho a captura de toda a troca de frames de um AP para o outro. Porque às vezes, nem sempre você consegue pegar todos os frames. Por quê? As plaquinhas elas estão ouvindo tudo o que está acontecendo naqueles 2 canais. Então, o ideal é que você consiga pegar todos os frames e toda a troca de frames. Às vezes você pega, às vezes não. Isso porque às vezes a plaquinha não consegue capturar tudo. Então aí foi desse jeito que eu fiz. O celular numa mão, laptop na outra, 2 plaquinhas, OmniPeak Pro ligado, e
lado para o outro, do lado para o outro, até conseguir. Então, esse foi o processo que eu fiz para fazer a captura de frames especificadamente para esse problema. Ô, Gustavo, tudo bem, eu Viana? Eu não tinha visto esse cenário seu ainda, não tinha olhado no vídeo que você colocou, mas coincidentemente eu tenho alguma coisa parecida. Só que, ao invés do device ser o Kyocera, é um tablet rugged da Samsung e tem um outro dispositivo Zebra. Só que o cenário que eu peguei, ele tem uma mudança que ele pede a voz. Tem que ter o Skype for Business lá. Tem que ter um cliente, por exemplo, de Zoom. E nesse caso específico, o sistema operacional é Android. O sistema operacional que você pegou lá era Android também? E a questão da Spectra Link é uma coisa que tem muita utilização aí? Você viu em algum outro cliente? Respondendo a primeira pergunta, sim, é Android. Tá? Então, Kyocera é da Android, o Samsung também era da Android. Eu utilizava Android também. Spectra Link, até hoje eu não peguei nenhum cliente que utilizava esse produto, não. Então, só para esclarecer, quando você diz telefones Wi-Fi, ou eu já peguei 2 cenários, né? Inclusive em iOS. Ou você tem um dispositivo que tem um aplicativo que fala a voz sobre o wireless LAN, ou você tem só o telefone Wi-Fi mesmo, da Spectra Link, que seria fisicamente é um telefone normal, ok? Foi esse cenário que você tinha também ou não? Não, era tudo smartphone. Então, não tinha telefone. Assim, tem diferenças, né? O smartphone, ele é o quê? Ele não é específico para fazer voz sobre Wi-Fi. O negócio dele é o quê? É utilizar os aplicativos. Já o telefone Spectra Link ou o telefone de outros fabricantes, eles são específicos para fazer voz sobre wireless. Então, devido a isso, existem alguns campos no frame de Wi-Fi, no frame que tem a troca de Wi-Fi, tem alguns campos, que é o T-Spec, por exemplo. Esse campo, dentro do frame de Wi-Fi, ele ajuda, não melhora a comunicação, mas ajuda o Wi-Fi, o telefone e a voz sobre o Wi-Fi ter uma melhor comunicação com o resto da rede. Já o smartphone, ele é o quê? Ele está fazendo aquilo por melhor esforço. Outra coisa, telefones específicos, telefones que são específicos para voz, eles têm marcação de QoS, de DSCP, de UP, que é o User Priority, isso é a parte do Wi-Fi. Eles têm o DSCP e o UP certinho. Tá tudo lá mapeado, tudo. Então, quando eles mandam o frame de voz, ou um frame de controle de voz, eles estão utilizando o UP/DSCP certinho. Já o smartphone, isso é dependente da aplicação que você está utilizando. Vamos falar, por exemplo, se o WhatsApp tivesse uma marcação de frame certinho, uma marcação de QoS de frame certinho, ou o Viber, ou qualquer outra, ou até para Apple, esqueci o nome agora da Apple lá. O FaceTime. Se eles têm essa marcação de pacote, marcação de DSCP / User Priority certinho, aí não vai ter problema nenhum de voz, porque pelo menos a aplicação está fazendo o serviço do hardware, né? Se você comparar o telefone com um smartphone. Mas no caso lá que eu estava tendo, era só smartphone, era o Wi-Fi calling, eles só queriam utilizar ter uma melhor ligação, ter uma melhor disponibilidade para fazer ligação e para receber ligação, onde eles estavam por causa que eles estavam na sombra da torre de celular. Então, eles precisavam de ter uma confiabilidade melhor ali na hora de fazer uma ligação. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas perguntas. Gustavo, obrigado de novo aí. Pessoal, aplausos para o Gustavo.